Vou falar rapidinho um pouquinho do testemunho, porque o que importa realmente é a palavra, né? Foram dias difíceis lá no hospital, aonde não que eu me desperancei da minha vida, né? Mas eu senti muito medo. Não era talvez o medo de morte, né? Mas talvez por aquilo que eu passaria lá no hospital. Eu não queria passar por aquilo. Quando eu recebi a notícia, quando o Sérgio me levou lá para internar, e eu louvo o Senhor porque o Senhor também deu direção para o Sérgio, nós iríamos para um local, né, Sérgio? O Sérgio disse, não, vamos lá para o hospital, e eu creio que foi providência do Senhor. E todo o cuidado que eu tive lá, irmãos. Muitas vezes nós reclamamos, né, dos nossos hospitais, mas nós precisamos louvar ao Senhor. Eu fui muito bem cuidado, e todos aqueles que estavam lá na aula onde eu estava, estavam sendo muito bem cuidados. Muitas vezes nós reclamamos do nosso governo, nós precisamos orar pelo nosso governo para que ele continue lutando e cuidando das vidas. O custo do tratamento de Covid não é barato. Então, eu fui muito bem cuidado. Mas voltando ali, né? Então, quando eu recebi a notícia que eu ia ficar internado, eu sou bem sério para vocês, o que veio na minha mente? Eu vou lá, vou tomar um oxigênio e vou voltar para casa. Mas quando eu recebi a notícia que eu ia ficar internado, aquilo para mim foi um baque, eu não queria. Eu achei que eu já iria ser internado, ia para a UTI e assim ia. Mas, graças a Deus, não aconteceu de eu ir para a UTI. O Senhor, em 5 dias ali, me curou, né, me restaurou, e eu ainda estou num processo de recuperação que o Senhor tem abençoado. Então, nos 2 primeiros dias, queridos, assim, por que a gente falou tanto de oração? Nos 2 primeiros dias eu não conseguia orar. Eu tentei orar, mas eu não conseguia. E é aí onde eu vejo a importância da oração dos irmãos. Ontem eu falava com a Rose disse que a gente tem uma reserva de oração junto a Deus, né? Então, quanto mais a gente ora, mais aquela reserva, né, aumenta e Deus usa em momento oportuno, né? Mas eu creio também na intercessão dos irmãos. Se vocês não tivessem intercedido, queridos, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. É uma doença terrível que não tem tratamento ainda e que muitos estão perecendo, né? Mas graças ao Senhor, eu estou aqui hoje, eu quero louvar o Senhor por isso. Os 2 primeiros dias, como eu falei, era terrível. Minha mente ela não conseguia se concentrar nas coisas do Senhor. Pelo uso do oxigênio, eu estava tomando 6 litros de oxigênio por hora, não era muito, né, comparado ao que os demais estavam tomando, mas aquilo na minha mente era suficiente para me causar algumas visões, vamos dizer assim, eu delirava, né? Então, nesses dias todos que eu fiquei lá, eu consegui dormir em torno de 3 horas, talvez somando tudo, porque quando fechava os olhos eu delirava nos primeiros dias, e não eram delírios bons, eram delírios ruins, coisas ruins. Existe uma questão espiritual que envolve os hospitais, a gente sabe disso, o diabo está ali ao redor, só esperando para tirar uma vida. Então, queridos, a oração nesse momento foi muito importante. Nesses 2 primeiros dias, no primeiro dia que eu estive no hospital, e quando eles me colocaram no oxigênio, que eu começava a delirar, eu só clamava por uma coisa. Eu dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o que eu falava. No segundo dia eu consegui falar, Senhor Jesus, Tu és meu Salvador. Tu és meu Senhor e meu Salvador, tem misericórdia de mim. Isso no segundo dia. E eu creio que isso também, né, Jesus ouviu o meu clamor, né? Então, e aí dali por diante eu comecei a orar, e eu tenho certeza que a intercessão também foi me dando força. E em 5 dias aí o Senhor permitiu que eu desse alta. Quando a Vil estava cantando aquele segundo louvor, né, diz que a nossa vida está onde? Na palma da mão do Senhor. O choro dura uma noite, eu vou contar rapidinho. No último dia eu chorei lá no hospital. Não no último dia que eu dei alta, no penúltimo. Porque veio para mim uma falsa esperança de manhã. Né? A médica me disse, Sr. Genoro, os exames do senhor estão bons, então provavelmente o senhor vai dar alta daqui a pouco. A Grazi também mandou um WhatsApp dizendo, e aí os exames todos pioraram à tarde, mas eu estava na esperança de ganhar alta. Quando foi à noite, a Grazi me mandou um WhatsApp dizendo que eu não ganharia alta, não foi nem a médica. E aquilo me deu uma tristeza tão grande, que tipo assim, só faltei chorar, né? Mas me deu uma... Assim, eu disse, mas como, né? Estava tudo bom, estava tudo... E aí, de repente, o exame dá ali não tão bom, e a médica, por prudência, né? Ela me explicou no outro dia de manhã, e daí no outro dia de manhã veio a alegria. Eu dei alta, e glória a Deus, e hoje eu estou aqui com os irmãos, né? Então, continuem orando, queridos, né? Não só por mim, orem pelos enfermeiros, médicos, eles estão numa situação de estresse muito grande, muitos deles estão também com o Covid, então o quadro de enfermeiros é pequeno, até vou orar antes da pregação por eles.
médicos também. E lá eu vi, queridos, que muitas pessoas que estavam lá servindo, lá como enfermeiros, eram crentes desviados da fé no Senhor. Triste. E daquele jeitinho o Senhor ainda me usou lá para falar um pouquinho para alguns deles, baixinho, né? Mas deu para falar, e talvez esse era o propósito do Senhor, a gente não sabe, né? Mas para que a gente possa estar orando por eles, né, intercedendo, e orando aí também, eu ainda tenho um cansaço, talvez na palavra eu vou ter que dar uma paradinha, né? Mas graças ao Senhor Jesus Cristo já estou quase 100%, tá bom? Vamos orar então, eu quero orar por esses enfermeiros, para daí nós ir para a palavra, amém? E obrigado mais uma vez, né, que o Senhor retribua a cada um de vocês aquilo que foi feito. Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque hoje eu posso estar aqui, falando do teu amor, da tua misericórdia, te honrando, te agradecendo, Senhor, louvando as orações dos irmãos. E eu quero colocar também, Pai, a vida desses enfermeiros, Pai, dos médicos que estão à frente, Senhor, no tratamento em relação de combate a essa doença, Pai, que ainda é tão desconhecida, Pai, que causa tanto medo e que causa tanta destruição, tanta morte. Nós colocamos eles, Pai, que estão à frente, que Tu possas abençoá-los, que Tu possas dar graça e sabedoria para eles, para os enfermeiros, para os médicos, ânimo, Senhor, porque eu creio mesmo que é um dom, Senhor, que eles têm de cuidar de vidas, porque não é fácil, Senhor, eu vi tantas coisas ali, Senhor, e Tu sabes tudo aquilo que eu vi, Pai. Mas acima de todas as coisas, Pai, existem pessoas lá, Senhor, que serviam no Teu reino, e por algum motivo, Senhor, dentre tantos, Senhor, que nós não conhecemos, se desviaram dos Teus caminhos. Mas, Pai, chama eles de volta para o Teu reino. Por favor, em nome de Jesus, usa da Tua misericórdia sobre a vida deles. Assim também, Senhor, como misericórdia sobre a vida daqueles enfermeiros e médicos que ainda não Te conhecem. Eu ouvi alguns médicos falarem lá, Senhor, que se Tu permitisse que eles saíssem do hospital, eles sairiam. E se Tu não permitisse, eles não sairiam. Por isso, Senhor, eu creio que no fundo eles sabem que existe um Deus, que és Tu. Então abre mente e corações deles em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, por favor, Pai, eu Te peço para que essas almas sejam salvas. No Teu nome, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém? Amém, queridos. Então vamos para a palavra. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, ela está ali na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalonicenses. Então, 1 Tessalonicenses 4, 1. É o teu alarme, Rev? É o teu alarme? Amém? Quando todo mundo achar, a gente começa a conversar a respeito da palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 18. Isso, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Ele diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra da ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus, né? Palavra do Senhor. Queridos, normalmente essa palavra é usada para trazer pregação a respeito de arrebatamento. Não é disso que nós vamos falar hoje, tá? Então não se preocupem, nós não vamos falar. O que eu quero voltar a palavra aqui é um pouquinho, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12, Paulo, ele traz muitas instruções para a igreja de Tessalonicenses e também para nós, hoje, a igreja do Senhor. Paulo, então, ele traz ensino de quê? De que essa igreja ela deveria viver de um modo digno a agradar o Senhor e também viver de um modo digno na sociedade. Antes o Sérgio pregou que nós devemos ser sal e luz. Essa igreja, Paulo estava ensinando ela a ser isso. Então ele trouxe uma relação de ensino ali para ela. E ele diz, vocês precisam viver em santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus.
né? Então, o propósito de Deus para a vida de vocês é a busca da santificação, ali no versículo 3 e no versículo 7. Ele vai falar que os cristãos precisam trabalhar, viver dignamente, os cristãos precisam amar uns aos outros, e os cristãos precisam cuidar uns dos outros. Então, ele traz todo esse ensino, como eu falei, do versículo 1 até o versículo 10. E é interessante que Paulo ele reconhece que esses irmãos estavam vivendo isso. Eu só vou ler o versículo 1 e depois eu vou ler o versículo 9 e 10. Se vocês quiserem acompanhar 4:1, ele diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, olha o que Paulo reconhece agora deles, e efetivamente estáis fazendo. Paulo diz, nós deixamos instruções para vocês e vocês verdadeiramente, efetivamente estão cumprindo essas recomendações. Lá no versículo 9, Colossenses 4:9, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:9. Bem-vindo, Tiago, Gabi. Para quem não conhece, meu genro, minha filha, glória a Deus. São convidados também, não tem problema. Eles congregam com os irmãos ali na IEL, estão nos visitando hoje. Então, versículo 9 e 10 de 1 Tessalonicenses 4, diz o seguinte: No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E aí Paulo vai dizer o que ali no início do versículo 10? E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então Paulo ele reconhece, assim como nós, cristãos aqui, líderes da igreja, reconhecemos que vocês estão vivendo essas coisas. Mas é interessante que Paulo, depois que ele reconhece isso, Paulo ele dá uma dica para essa igreja. Ele vai dizer, se nós voltarmos lá de novo, no versículo 2, no versículo 1, perdão, ele diz assim, ó: Continueis progredindo cada vez mais. Olha o que ele termina falando no versículo 10, segunda parte. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então, queridos, qual é a vida do crente? O que um crente precisa fazer? Não é porque ele tem uma vida digna que ele não precise progredir cada vez mais. Nós conhecemos a respeito de alguns assuntos, mas nós precisamos conhecer a respeito de outros assuntos. É instrução que o Senhor nos deixou. Então, hoje, se eu parei de mentir, eu preciso não só falar a verdade. Eu preciso deixar agora a minha ira de lado. Eu aprender a deixar a minha ira de lado, eu preciso agora fazer o quê? Respeitar o meu marido, amar a minha esposa. Então, queridos, a orientação de Paulo é para que a gente progrida. Ou seja, é o mesmo que ele fala para a igreja de Filipenses. Lá no capítulo 2 de Filipenses, versículo 12, ele diz o quê? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha a orientação que Paulo dá para a igreja: desenvolvei a vossa salvação. Pergunta: recebi o Senhor Jesus Cristo, desci as águas, recebi o Espírito Santo, me converti. Parou aí? Eu sou crente? Será? Claro que eu sou. Mas um crente o quê? Parado. Um crente precisa desenvolver a sua salvação. Se nós recebêssemos Jesus, descêssemos as águas, recebêssemos o batismo e morrêssemos, joia. Mas enquanto isso nós estamos vivos, nós precisamos fazer o quê? Desenvolver a nossa salvação. Nós temos as crianças aqui. Elas nasceram desse tamanho? Não. Elas vão se desenvolver até a fase adulta. É isso que o cristão precisa fazer. Desenvolver a salvação. E é isso que Paulo vai começar a trazer de instrução agora, lá no versículo 13 que eu li. Como eu falei, muitos usam para pregar a respeito do arrebatamento. Não é isso que eu quero falar nessa noite. É mais instrução que Paulo está trazendo. Eu vou ler o versículo 13 novamente, que diz o seguinte: 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo está dizendo isso. Vocês evoluíram em algumas coisas. Vocês cresceram em algumas coisas. Vocês conhecem algumas coisas, vocês vivem algumas coisas. Mas agora vocês precisam o quê? Não só desenvolver a vossa salvação, mas progredir em outras. O que Paulo está dizendo aqui com a questão do ignorante? Quem é uma pessoa ignorante? O que é um ignorante? É alguém que não conhece algo ou não conhece sobre algum assunto. É falta de conhecimento e falta de vida. Oséias 4:6 diz que
Deus fala através do profeta, né? O meu povo padece ou perece por falta de conhecimento. Jesus, ele vai falar ali em Marcos 12, no versículo 24, ele diz assim, não provenha o vosso erro de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Agenor, o que tem a ver esse texto com isso que tu está falando de ignorantes? Uma pessoa ignorante, queridos, não é aquela somente que não conhece as Escrituras. Nós temos muitas pessoas que conhecem as Escrituras de maneira decorada, vão falar todos os textos de trás para frente, decorado, enfim, de qualquer maneira. Mas essa pessoa, muitas delas desconhecem o quê? O poder de Deus. É isso que Paulo está falando. Ignorantes em relação ao poder de Deus. E a gente vai ver logo adiante que poder é esse. E ele diz, vocês são ignorantes em respeito aos que dormem. Ignorantes em relação ao que Deus pode fazer com seu poder em relação aos que dormem. Paulo ele usa uma linguagem aqui no versículo 13 até o versículo 16, branda, amigável, amorosa. Aqui chama eufemismo, se a gente for colocar aí para classificar isso. O que é isso? Como eu falei, é uma maneira mais branda, mais amorosa, de falar de um assunto difícil. Jesus vai usar esse exemplo, lembram quando Lázaro morre? Jesus fala para os discípulos lá em João 11, ele diz, nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou despertá-lo. Esse texto está lá em João 11, 11. E aí logo lá na frente ele vai dizer realmente o que aconteceu com Lázaro. Lázaro morreu. Então Paulo usa desse eufemismo, dessa linguagem mais branda para começar a tratar de um assunto que é difícil. Não é difícil falar a respeito da morte? Claro que é. Nós usamos muito desse texto, né? Dessa questão mais amorosa. Quando nos perguntam a respeito de uma pessoa, quando a gente precisa dar uma notícia de alguém que morreu, de que maneira que nós levamos essa notícia? Ele nos deixou, ele não está mais conosco, ele partiu, ele não faz mais parte desse mundo. Alguns mais brincalhões, né, vão dizer, vestiu o paletó de madeira, desculpa a brincadeira, né? Mas é essa forma que a gente tem de fazer o quê? Amenizar um assunto que é difícil de informar. Não sei se alguém aqui já comunicou a alguém a morte de um amigo, de um ente querido. Então, Paulo ele usa dessa forma de falar para quê? Para começar de uma maneira mais amena. Mas depois, lá no versículo 17, ele vai falar de maneira clara, em relação aos que morreram. Falta instrução e vocês precisam conhecer. Por que Paulo quer ensinar a igreja a respeito disso? O texto continua ali no versículo 13 dizendo, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Que esperança é essa que não nos deixa triste, que nos alegra? Será que alguém sabe que esperança é essa? Será que é a esperança no dinheiro? Na riqueza? 1 Timóteo, não é, né, Bárbara? Glória a Deus que não é, né? 1 Timóteo fala o seguinte, capítulo 6, versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança aonde? Na instabilidade da riqueza. É para depositar a esperança no dinheiro? Na riqueza? Não, queridos. Não quer dizer isso que nós não podemos ter. Mas o dinheiro não vai nos garantir o quê? A nossa vida. Quantas pessoas ricas, milionárias morreram agora? Onde estava a esperança delas? O que vem depois dessa morte delas? Nós não podemos. Instabilidade aqui é incerteza, é algo estável, que não é seguro. Não podemos depositar a nossa esperança na riqueza. Que esperança que é essa, será? Nos governos, nos líderes? Será que é isso? Será que é onde nós devemos depositar a nossa esperança? Eu vejo muitos irmãos preocupados com política, com governo, com um monte de coisa, né? A Bíblia diz que nós devemos orar e interceder pelos governos para que eles se arrependam, porque são homens, porque Deus deseja salvar a todos. Mas também para que eles governem de modo justo. Mas a Bíblia em nenhum momento e nem Deus nos orienta a depositarmos a nossa confiança em governos e nem em líderes. 1 João 5,19 diz o seguinte, o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro mora no maligno. Efésios, capítulo 2, versículo 2, ele diz o seguinte, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua
nos filhos da desobediência. A maioria dos governantes, queridos, não são filhos de Deus. Que espírito que atua neles? Será que é o Espírito Santo? Não. É o espírito do maligno. Aonde há o engano, aonde há a mentira, são filhos do diabo que governam. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, ou seja, aquele que mente se torna filho do diabo. Será que são os governantes que a gente tem visto tudo o que está acontecendo aí, queridos? Não é um juízo. Mas nós, como igreja, nós precisamos aprender a observar e, através das Escrituras, sabermos aonde nós depositaremos a nossa confiança. Será que dá para confiar nesses governos? Nesses líderes? Não. Como eu falei, precisamos orar, mas não confiar. Então, qual é a verdadeira esperança? Qual é a verdadeira esperança, queridos? A esperança do quê? Da glória. E ela está onde? Em Cristo. Nós, cristãos, temos que ter essa esperança, a esperança da glória em Cristo Jesus. Mas mesmo em Cristo Jesus, será que a nossa esperança é verdadeira? E aí? Será? Eu vou tomar um golinho d'água. Por que nós esperamos em Cristo, queridos? Qual o motivo de nós esperarmos em Cristo? 1 Coríntios 5,19 vai trazer um exemplo negativo de pessoas que esperam em Cristo, mas que não têm a salvação eterna. 1 Coríntios 5,19 diz o seguinte: se a esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Cristo, limitando ao poder terreno, ela é falsa, ela não tem valor. Ela traz infelicidade, porque nós não seremos salvos eternamente. Se eu creio em Jesus Cristo só para que Ele me tire do hospital e nada mais, eu não espere nada mais de Jesus, essa minha esperança é falsa. Muitos cristãos, muitos homens, mulheres estão vindo para o Senhor esperando benefícios somente terrenos. Se essa é a situação de alguém aqui, eu quero dizer, é falsa a tua esperança. No dia do juízo você vai entender o que eu estou falando. Então nós precisamos converter o nosso coração numa esperança viva, não só com aquilo que Jesus pode fazer por nossa vida, na questão material, ou na questão emocional, ou na questão do nosso corpo, queridos. Nós precisamos ter a esperança viva, como o Sérgio falou, em Cristo na glória. O que é isso? Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Eu vou pedir para que vocês abram. Colossenses 1, 26 e 27. Só voltar ali do ladinho de 1 Tessalonicenses, umas folhinhas. Colossenses 1, 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. Amém? Todo mundo achou? Olha o que está escrito ali. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, queridos, a esperança da glória. Só nisso era um mistério, até a vinda de Cristo. Nós, gentios, não tínhamos esperança. É isso que Paulo está falando, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Agora vocês têm a esperança em quem? Em Cristo. A nossa esperança é em Cristo. E essa esperança gera glória. Que glória é essa? A vida eterna com Cristo, queridos. E não só isso. Quando Ele se manifestar, a Bíblia diz que nós seremos igual a Ele. É glória. E Deus tem prazer de revelar isso. Ele diz, aos quais Deus quis dar a conhecer. Deus quis fazer isso contigo, Luan. Dar a se conhecer a ti. Quem mais faria isso? Senão o amor de Jesus Cristo por nós. Então a nossa esperança tem que estar em coisas terrenas, naquilo que Cristo pode fazer por mim aqui? Não. A nossa esperança tem que estar lá em cima, nos céus, na glória. Colossenses 3, vamos um pouquinho adiante. Olha o que o texto vai falar. Aleluia, né, pela palavra. Glória a Deus, queridos. Nós precisamos nos animar. O texto ali de Tessalonicenses diz que nós devemos nos consolar e nos alegrarmos uns aos outros com essas coisas. Colossenses 3, capítulo 3.
versículo 4. Olha o que está escrito ali. Quando Cristo, que é a nossa vida, aleluia, queridos. Quem é a nossa vida? Cristo. Se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em quê? Em glória. Em glória, queridos. Quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Não em fraqueza. Não em temor, queridos. Não na carne, em glória. Todo o sofrimento que nós passamos aqui será passado. Não vai mais ter. Imaginem a figura gloriosa de Cristo. Assim será, Kátia. Com dores, né, Kátia? Mas, irmã, tenha fé. Essa é a alegria que nos consola. Nós nos manifestaremos em glória. Já pensou ser como Cristo é? Aleluia, queridos. E isso quem faz? Deus. E essa é a esperança que nós temos no Senhor. Agenor, mas quem me garante isso? Quem garante que vai ser assim? Deus nos garante isso. Mas como Deus garante isso? Através da sua palavra. A palavra de Deus é fiel, queridos. Ela não muda. Ela é eterna. Olha o que fala lá em 2 Timóteo 2,11. Não precisa abrir. Eu vou ler para vocês aqui. Ele diz, fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Quem aqui ainda não morreu com Cristo? Todos nós morremos, queridos. Entregamos. Se estamos mortos, a nossa vida não nos pertence mais. Vivemos ainda aqui na terra com Cristo, mas nos manifestaremos aonde? Na glória. Então, se nós morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Muitos crentes desistem, não perseveram. A tribulação vem e desiste. O problema vem e desiste, a doença vem e desiste, não persevera. E querem reinar com Cristo, não vão. Por isso nós precisamos incentivar, como a Grazi falou antes, uns aos outros, para perseverarmos. O tempo da dificuldade vai se acabar. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, perseverança. Então, aqueles que perseverarem reinarão com Cristo. Existe uma condição da fidelidade da palavra, que o texto continua dizendo, se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Falta de perseverança é negar a Cristo. Cuidado, queridos. Não neguem a Cristo por suas atitudes, por seus atos. Por isso nós falamos antes no início aqui. Dever de um pastor é orientar a igreja a permanecer firme no Senhor. E se nós vemos, queridos, que está faltando alguma coisa, nós precisamos fazer aquilo que Paulo faz. Exorta, anima, orienta. Orientação, queridos, é para que vocês tenham a vida eterna, para que vocês sejam glorificados com Cristo. E isso vem do Senhor. E ele continua dizendo, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A quem Ele permanece fiel? Não a nós, queridos. Ele permanece fiel ao quê, André? A palavra. Aquilo que está escrito vai se cumprir. E o que está escrito aqui? Se morremos, viveremos. Se perseverarmos, reinaremos. Se negarmos, seremos negados. Essa é a fidelidade. E essa é a esperança que nós temos, queridos. Não de juízo, mas de salvação. O texto de Hebreus 10, 23 vai confirmar isso. Guardemos firmes a confissão do quê? Da esperança. Qual é a confissão da esperança? Sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus Cristo é fiel àquilo que Ele prometeu, queridos. Se Ele prometeu salvação eterna para nós que o servimos, para nós que perseveramos, esse será o benefício que nós teremos. É isso que nós receberemos. Ele é fiel. De maneira nenhuma Ele vai voltar atrás daquilo que Ele falou. E Ele não nos abençoa só aqui em terra. A maior bênção está reservada para nós nos céus, a vida eterna com Ele. Então essa esperança, ela precisa ser compartilhada, queridos. Entre nós, como igreja, nos alegrarmos uns aos outros. Essa foi a esperança que vocês da igreja deram para a Grazi. Deram para mim através das orações. Nós precisamos nos alegrarmos uns com os outros. Não importa o que tu está passando. Existe a salvação, existe a glória. Um tempo de refrigério vai vir. E refrigério eterno. E não só nós, queridos, nós precisamos pregar isso. A igreja precisa começar a desenvolver um propósito de pregação da palavra. Se preocupar com as vidas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Não só através da oração, mas da coragem, da intrepidez da pregação do Evangelho. Nós nos escondemos, não podemos mais fazer isso. O Sérgio falou de ser sal e ser luz. Luz brilha,
não para orgulho próprio, não para nós mesmos, mas para levar a luz do Senhor Jesus. Amém? Voltando aqui para o texto, então, de 1 Tessalonicenses 4,14. Olha que lindo que ele vai falar aqui. E também uma exortação para nós, né? Ele diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Como nós falamos aqui, os que estão mortos. Nós cremos nisso? E como Jesus vai fazer isso? Como Deus vai fazer isso? Vocês já se questionaram? Como assim? O que vai ser? Como Deus vai trazer? De que maneira? Que poder que Ele vai usar para isso? O mesmo poder que Ele usou na criação de tudo que a gente vê. O mesmo poder que Ele usou para ressuscitar, Jesus Cristo quando morreu. Onde é que está isso, Agenor? Está lá na carta de Efésios, isso eu vou pedir para que vocês abram. Efésios 1, só voltar ali um pouquinho, só voltar um pouquinho antes. Efésios 1, Efésios capítulo 1, a gente vai ler do versículo 17 até o 21. Todo mundo achou? A gente hoje vai ler bastante a Bíblia. O bom da pregação da palavra, né, Júnior? Que a gente pode usar só os textos bíblicos, já são suficientes, né? Não precisa falar mais nada, glória a Deus, né? E tem que ser assim. Efésios 1, 17, ele diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai do quê? Da glória. Lembram? A gente vai ressuscitar com Jesus em glória. Quem é o Pai da glória? É Deus. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Da onde vem isso? Lembra que eu falei de progredir? Deus tem revelado isso para nós, queridos, a cada um de vocês. Sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Fazendo o quê? Iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança. Deus nos revela verdadeiramente qual é a esperança. E o texto continua dizendo: a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória na herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, ou a força do seu poder. Aonde ele exerceu esse poder? O qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse é o poder que Deus usará conosco. Cremos que ressuscitaremos? Claro que cremos, mas o que Jesus vai fazer? Que poder Deus vai usar? O poder do Espírito Santo na ressurreição. Nós sentiremos esse poder, queridos. Nós sentimos o poder do Espírito Santo em nós? Claro que sentimos. Mas isso aqui vai ser tão grandioso, queridos, que nós não conseguimos explicar isso. É o poder de Deus agindo, através da ordem dele. Voltando lá para 1 Tessalonicenses de novo. 1 Tessalonicenses, agora a gente vai ler ali do versículo 15 até o versículo 17. Vocês podem deixar o dedinho depois aí já em Tessalonicenses, ou marcar essa página que de vez em quando a gente vai voltar para ela, tá? 1 Tessalonicenses, a gente vai ler então do capítulo 4, versículo 15 até o 17. Ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora Paulo já falou a palavra morto. Mortos, morte. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com ele, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Queridos, por isso que nós não devemos temer a morte, né? Ou temermos a vinda de Cristo, ou o que vai acontecer nesse universo.
Se nós não morrermos antes da volta de Cristo, nós seremos transformados. Por que precisa ser feito isso, queridos? Alguém sabe me dizer o porquê que nós devemos morrer para que Jesus nos ressuscite? Ou por que nós devemos ser transformados? Ninguém sabe? Ninguém lembra? Eu creio que vocês sabem. Por um simples motivo. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Nós precisamos ser transformados. 1 Coríntios 15, capítulo 15, no versículo 50 até o versículo 58. Eu quero ler, abram lá, por favor. Deixa a mão ali em Tessalonicenses e abrem lá em Coríntios. Vocês entenderam, queridos, por que nós precisamos ser transformados? Porque carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Aqueles que morreram em Cristo serão transformados. Receberão um corpo celestial, né? Ressuscitarão com Cristo. E nós que ainda... Imaginem Jesus voltando hoje. É isso. Os mortos ressuscitarão, receberão um corpo celestial. E o nosso corpo precisa ser transformado. Porque essa carne, ela é corrupta, ela é corruptível, ela é pecaminosa. E isso aqui não herda o reino dos céus. Por isso que nós precisamos ser transformados. Todo mundo achou? 1 Coríntios 15, versículo 50. É bastante texto, mas é importante a gente abrir esses textos para que a gente entenda aquilo que a gente está ouvindo. 1 Coríntios 15, 50. Posso ler? Ele diz assim: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia, queridos. Isso é o poder do Espírito Santo agindo em nós por uma ordem do Senhor. Essa transformação que Deus operou em Jesus Cristo, Ele vai operar em nós, que morremos em vida com Ele, que fomos transformados, que tivemos os nossos pecados perdoados. Isso Deus vai fazer em nós. E o texto continua dizendo: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Quem nos dá a vitória, queridos? Cristo Jesus. Aleluia! O texto continua dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O texto pergunta: onde está, ó morte, o teu poder? A morte não exercerá mais poder sobre os filhos de Deus, queridos. E isso são profecias que se cumprirão, estão se cumprindo, que estão lá no livro de Isaías e também no livro de Oséias, essas duas profecias. Quando isso acontecer, acabou a morte. Olha que lindo isso. E quem tem poder para isso? Somente o nosso Senhor. Não existe um outro Deus que tem poder para isso. Nem a morte vence Deus. E o texto continua dizendo: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que nos mata, queridos, o que nos afasta do Senhor é o pecado. Cuidado com o pecado. Agora olha lá no versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em Cristo nós temos a vitória, a esperança da glória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Para quem nós trabalhamos como cristãos, queridos? Para o ministério somos um? Não, para Cristo. O trabalho não é vão. E nós precisamos nos alegrar. Vamos voltar lá de novo para 1 Tessalonicenses. Olha o que diz lá no versículo 18. 1 Tessalonicenses 4, 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aleluia.
Sônia, quantas vezes tu consolou a Sônia com palavras? Várias vezes, lembra? Da mãe do Bruno. A mãe do Bruno passou por uma dificuldade, lembram? Quantas vezes o Nilton e a Sônia foram lá consolar elas com essas palavras? Quantas vezes o Sérgio e a Kátia consolaram outros irmãos? Quantas vezes o André consolou outros irmãos? Família. Pare e analisa, queridos. Quantas vezes nós consolamos? Ou quantas vezes nós deixamos de consolar pessoas, tendo conhecimento e tendo o poder da palavra? Quantas pessoas estão diante de nós, às vezes, com dificuldade, com sofrimento, e nós temos vergonha de abrir a boca e consolar essas pessoas com essas palavras aqui. Nós temos, querido, em nossas mãos, em nossa boca, em nosso coração, o poder da palavra que traz salvação. Abram a boca, por favor, queridos. Muitas pessoas são condenadas ao inferno porque falta conhecimento, falta consolo, falta alegria de compartilhar a palavra de Deus. Muitos irmãos se alegram quando irmãos estão passando por dificuldade. Consolem nas dificuldades, queridos. Não se preocupem com o que o irmão vai pensar. Nós somos cristãos e o nosso trabalho não é vão. Precisamos pregar, compartilhar com alegria. Nos animarmos uns aos outros, consolarmos uns aos outros. Por isso que é tão importante estar junto, ouvindo e incentivando. A gente pega força, músculo para isso. Façam isso. Tirem tempo. Estejam juntos consolando uns aos outros. Amém? Eu quero, só para concluir, eu quero falar a respeito do capítulo 5, perdão. Eu vou ler de maneira rápida, porque o nosso tempo também está longo. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 11. É mais instrução que Paulo traz para a igreja, só vou pincelar alguns pontos. E aí depois eu trago o último texto para a gente encerrar. Ele vai trazer, como eu falei, mais instrução. Capítulo 5, então, de 1 Tessalonicenses, versículo 1 até o 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Queridos, não se preocupem com a volta do Senhor. Jesus deixou a instrução que nós estamos precisos da maneira que vai acontecer, mas Ele não nos revelou o dia e ninguém tem certeza do dia. Não se preocupem com isso. Só vai vir, né, Sérgio? Para nós, pode ser hoje. Para aqueles que morreram hoje, foi hoje. Pode ser amanhã. Então, a volta do Senhor vai acontecer, mas nós não devemos estar preocupados, nós devemos estar preparados. Existe uma diferença. Precisão. Quando andarem dizendo paz, ali no versículo 3, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, igreja, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Orientação. Vivam uma vida de santidade. Busquem agradar a Deus, busquem conhecimento, desenvolvam a sua salvação. Se vivermos dessa maneira, nós não seremos pegos de surpresa, que muitos serão. Porquanto vós todos sois filhos do quê? Da luz. E filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é à noite que se embriagam. Modo, estilo de vida. Ele está falando aqui do quê? Para que não durmamos. Muitos crentes dormem espiritualmente. Lembra do texto que a gente usa da ceia? 1 Coríntios 11, lá embaixo ele vai dizer no 32. No meio de vós existem muitas pessoas doentes e não muitos que dormem. Já morreram espiritualmente. Cuidado, nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser do dia. Não durmamos como os demais, pelo contrário, nós precisamos vigiar e ser sóbrios. Nós precisamos andar durante o dia, não em trevas, na clareza da palavra do Senhor. Será que estamos vivendo dessa maneira? Será que esse é o nosso estilo de vida? E ele diz, ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Naquele período eles não tinham muito costume de beber e se mostrar durante o dia. Era na noite, onde as trevas dominavam. Agora no versículo 8 ele diz assim, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O que o Júnior pregou semana passada? Exatamente isso, não foi, Júnior? Não usou esses textos. Ele usou o texto de Efésios. Esse é o povo que vive na luz. Esse é o povo que vive no dia.
couraça da salvação, capacete da esperança, a fé. E isso é aonde, queridos? É na nossa mente. Eu preciso crer nisso, eu preciso inculcar isso na minha mente. Esse é o estilo de vida cristão. Estar na mente, pensando nas coisas de Deus. Por que isso, queridos? Revestir, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O que quer dizer isso aqui? Quer vigiemos, quer durmamos. Ele está falando, quer estejamos vivos, como nós aqui, ou quer estejamos mortos, como os irmãos que já morreram. Não importa. O importante é nós estarmos com Cristo. Nós precisamos, para isso, vigiarmos. Consolai-vos, ele termina o texto de novo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Queridos, nós sabemos que vocês fazem isso. Mas o ânimo aqui é para que haja uma progressão disso. Um aumento disso. Pensem nisso. Façam isso. E o último texto que eu quero ler para vocês, não precisa abrir. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Prestem bem atenção, eu vou falar mais devagar. Deixa eu tomar uma água. Eu sou a ressurreição e a vida. Vida. Olha o que o texto continua dizendo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Amém. Nós precisamos crer nisto, queridos. Olha o que Jesus está falando. Eu sou a ressurreição e sou a vida. A esperança da glória está em mim. O que Jesus está falando aqui? E quem crê em mim não morrerá eternamente. Nós, queridos, que cremos em Cristo e mantemos nossa fé firme em Cristo, nós viveremos eternamente com Cristo. Mas aqueles que não creem, não têm a vida, não têm Jesus, morrerão eternamente. Estarão longe da presença de Deus, da presença do Filho e da presença do Espírito Santo eternamente, ardendo em chamas no inferno. Olha que triste isso. Quem tem esse conhecimento? A igreja tem esse conhecimento. Nós precisamos pregar essa vida, queridos, e não só pregarmos, buscarmos viver. Se nós negarmos a Cristo, Ele nos negará. E o que acontecerá conosco se nós estivermos fora de Jesus Cristo? Nós não teremos a vida, queridos. E Ele está falando aqui da vida eterna. Amém? Que nós possamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, que nós possamos glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse ano nós possamos, como igreja, ter um desejo no coração de estarmos mais na presença do Senhor da vida. Que nós não abandonemos esse Senhor, muito pelo contrário. Nós temos jovens esse ano que vão se casar. Que o Senhor seja a vida de vocês. Que a vida de vocês seja devotada à vida do Senhor. Que cada um aqui possa entregar verdadeiramente sua vida ao Senhor. Porque sem o Senhor, queridos, nós não temos vida. Nós temos um sopro, né? E a nossa condenação sem Ele é eterna. Vai ser uma alegria, nós fizemos semana passada o culto da ceia e nós falamos que o Senhor Jesus Ele está esperando para tomar o suco, né? Ou o fruto da videira, por nós naquele dia nos céus. Mas nós precisamos ter a vida, e a vida está em Jesus, amém? Glória a Deus, vamos levantar, vamos orar para encerrar o culto. Amém, glória a Deus. Senhor, que bom, Pai, que bom por esse tempo aqui com os irmãos. Eu quero te louvar, te agradecer, colocar esta palavra, Senhor, que foi pregada diante de Ti. Deus, às vezes nós somos tão falhos, erramos tanto, Senhor, pela nossa falta de conhecimento. Muitas vezes nós entristecemos com coisas, Pai, que não têm valor nenhum. E olhando para a Tua palavra, Senhor, a maior tristeza, Senhor, é saber que estamos longe dos Teus caminhos, longe da vida eterna contigo, Senhor. Muitos não têm essa esperança, Senhor. Então tira de nós, eu te peço, Pai, por favor, toda a tristeza em relação a qualquer outro assunto, Senhor Deus. Que nós possamos ter em nosso coração a alegria da salvação. E com isso te louvar, reconhecer que só Tu és Deus, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor.
Tu nos deu a vida mesmo estando mortos. E nós te louvamos por isso, Senhor. Nesta noite nós queremos engrandecer o teu santo nome e te louvar pelo teu sacrifício na cruz por nós, que nos dá a vida. Te louvar, Pai, pelas bênçãos que tu tens nos dado. Te louvar pela vida que nós temos aqui, Senhor. Te louvar e te agradecer pela tua palavra que nos traz ensino e nos traz transformação. Pai, como nós falamos, como eu falei aqui, que este ano possa ser um ano de transformação sobre a vida de cada irmão aqui, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, para que Tu derrame dons, para que Tu acrescente graça e sabedoria sobre cada um, sobre nós, sobre mim, sobre o Sérgio, como líderes da igreja, que Tu nos dê graça e sabedoria a falarmos, a pregarmos somente aquilo que vem de Ti, Senhor. Que a Tua palavra possa estar na nossa mente e no nosso coração, para que o Teu nome seja engrandecido, para que pessoas sejam convertidas, corações sejam restaurados, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Abençoa também, Pai, acrescentando pessoas no nosso meio. Nós sabemos, ó Pai, e temos visto nas Escrituras, Pai, que não é o nosso esforço pessoal, Senhor, é a dependência do Teu Santo Espírito. E através disso, Senhor, Tu acrescenta pessoas. Então nós clamamos a Ti, que Tu acrescente pessoas para que o Teu reino cresça, Senhor, para que o Teu nome se torne cada vez mais conhecido, glorificado e honrado, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Pai, dispensa-nos nessa noite, dispensa os irmãos amados aqui, os visitantes em paz, em segurança, que a noite de sono possa ser tranquila, que a Tua palavra esteja inculcada sobre a mente e os seus corações, e que o dia de amanhã possa começar de maneira gloriosa, e que nós possamos lembrar que existe um Deus olhando por nós, um Deus que nos abençoa, um Deus que nos ama, e um Deus que nos guarda, e um Deus que nos espera nos céus, para junto estarmos vivendo de maneira eterna. Aleluias, e Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.